Olá, estamos começando uma entrevista neste momento, com o título de Psicanálise e o Psicanalista nos Dias Atuais. E para esse momento, nós temos aqui a presença especial da doutora Lúcia, e eu gostaria de pedir, primeiramente, para ela se apresentar, para que as pessoas possam conhecer a trajetória dela, a carreira dela, para depois a gente conhecer um pouco mais da percepção dela sobre a psicanálise. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, é uma alegria muito grande, né, de ser convidada para fazer parte dessa entrevista, dessa coleta de dados, de um tema que é bastante importante. Mas vou fazer, então, a minha apresentação. Eu sou a professora Lúcia, sou mestre e doutora em educação, mestre pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora pela Universidade Estadual de Campinas, também na Faculdade de Educação, onde eu trabalhei com a arte da palhaçaria no meu doutorado. Então, eu sou professora, sou palhaça, sou atriz. A minha trajetória, então, ela começa lá nos anos 90, quando eu ingressei no curso de artes cênicas, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. E fiquei muito tempo dentro do curso, quase fui jubilada no curso de artes cênicas. Depois eu fui fazer o meu mestrado, onde eu dissertei sobre a vida da professora Olga Reverbel, que é considerada a pioneira no teatro e educação aqui no Brasil, e tive o privilégio, então, de fazer entrevistas com a professora Olga, né, e ela, inclusive, foi na minha defesa de dissertação, onde, depois da defesa, a gente pôde inaugurar um laboratório de arte cênica, Sala Olga Reverbel. Naquele período lá, 20 anos atrás, então, é quando eu faço o concurso para a Universidade Federal de Santa Maria. E passado 10 anos, mais ou menos, eu fui, então, fazer o meu doutorado na Unicamp, onde eu trago, então, agora, atualmente, eu trabalho com a disciplina de jogo teatral nos cursos de pedagogia diurno e noturno e no curso de educação especial. Hoje, eu estou como coordenadora do curso de pedagogia e licenciatura plena noturno da Universidade Federal de Santa Maria. Nossa, para a gente é uma honra ter a presença da doutora aqui, porque realmente você tem uma trajetória muito rica, com muitos cursos e muito conhecimento, e com uma bagagem, né, muito grande de senso crítico sobre várias áreas, inclusive, como você mencionou, na parte de educação, de teatro, são áreas diversificadas que se interligam. Então, é uma honra. Muito obrigada por ter aceito o convite para este momento e participar com a gente dessa entrevista. Tá bem. Para a gente falar um pouquinho de psicanálise, hoje, o que é psicanálise para você? Bom, para mim, a psicanálise, ela é uma ferramenta, né, que me parece que ela ultrapassa algum paradigma que a psicologia propriamente não dá conta. Me parece ser isso, né? Por exemplo, ela estuda alguns fenômenos que talvez nos cursos de psicologia no caso, ela fica uma cadeira só que trata de psicanálise, por exemplo. E no curso de psicanálise a gente estuda só aquilo que envolve, né, toda o arcabouço teórico para ser um psicanalista, né? Embora eu acho que uma coisa não depende unicamente da outra, né? Por exemplo, assim, eu procurei o curso de psicanálise muito mais para poder entender o fenômeno que acontece com a arte da palhaçaria. Nossa, Né? Uma, porque eu sou palhaça, né? Eu tenho a minha palhaça clown, que é a Minha Boia. Eu já ministrei um curso, né? E veio trazendo nessa perspectiva na disciplina de jogo teatral, e eu quero saber, entender o que efetivamente
acontece com essa pessoa que se joga para o mundo da palhaçaria. Comigo aconteceu algo, né? Então, é por isso que eu fui em busca da psicanálise. Não tenho psicologia, porque eu sou formada em artes cênicas. Eu acho que é fundamental o estudo da psicanálise. Perfeito, e bem interessante a abordagem que a doutora trouxe, porque você usa pelas artes cênicas por colocar isso como uma expressão, né, daquele momento da palhaçaria, trazer o estudo do inconsciente, do autoconhecimento que a psicanálise traz para poder se perceber, entender os porquês, a motivação, toda a energia que é colocada ali, né, como uma ramificação. Poucas pessoas têm essa percepção de levar para essa área, né, porque a gente vê muito quadradinho, às vezes, só psicologia, só psicanálise, e você trazer isso para vincular com essa área é realmente algo inovador, diferente do que a gente costuma ver, e para a gente é bem enriquecedor conhecer essa percepção sua para poder ter uma visão mais ampla, né, dessa área. Porque assim, ó, por exemplo, quando a gente estuda a arte da palhaçaria, a gente vai atrás de quem? Do Jung, né? Sim. Então, assim, ó, é muito interessante porque o Jung também faz parte do nosso arcabouço teórico da psicanálise, né? Então, começa lá com Freud, vem o Jung, e depois vem vindo esses outros teóricos, né? Então, a gente estuda muito na arte da palhaçaria, a gente estuda muito essa questão da luz e sombra, né, que o Jung fala muito. E o nosso palhaço, na verdade, a nossa palhaça, no caso, nós duas somos mulheres, então são palhaças, né, no caso, é algo que precisa ser revelado, mas é algo que está dentro de nós. Então, aí, na luz da psicanálise, eu acho que eu vou encontrar o fenômeno. Na minha tese de doutorado, eu falo sobre a arte da palhaçaria, mas eu vou na perspectiva da fenomenologia. Então, eu vou um pouco, faço uma leitura de Jung, mas não cito ele, né? Mas o que me interessa hoje é exatamente isso. O que nos revela? Que inconsciente é esse, né? Que está posto, que está guardadinho, que está nesse, vamos dizer assim, no porão, tá? Para fazer uma coisa de imagem, está na sombra, e quando ele é revelado, ele vem para a luz e algo aparece, né? Que é aquilo que a gente não mostra no nosso cotidiano. O que é? O palhaço é o nosso avesso. Só que como que a gente descobre esse avesso? Então, essa é o que me levou, por exemplo, não comecei a estudar ainda, tá? Porque eu não tive tempo em função da demanda da universidade mesmo. Mas eu já venho trazendo algumas coisas que eu já estudei há muito tempo atrás, mas no curso, propriamente dito, eu ainda não tive tempo de sentar, mas eu sei, alguma coisa me diz. Então, é muito interessante essas ligações que a gente consegue fazer, né? Que ponto e que pode virar até sei lá, uma outra tese, entende? Exato. E é interessante quando você fala sobre Jung, né, que eles eram amigos, Freud e Jung, e aí ele traz muito essa questão de sombra, luz, e a forma de você expressar com a palhaçaria e identificar o porquê e o que está por trás, o que está escondido, que vai trazer à luz esse conhecimento. Então, se você identificar o porquê que você tem buscado essa formação de psicanálise, seria voltado a essa questão de identificar, tem mais alguma coisa que te chama a atenção, que te levou a buscar o curso de psicanálise? Por exemplo, eu fui muito estimulada, foi por um colega, tá, que hoje é aposentado da universidade, ele é professor de história, e quando ele entrou no curso, ele queria muito mais saber sobre essa questão da massa, né? Aquilo que chega para nós em termos de massa, né? Por exemplo, assim, naquele período, quando ele entrou,
Havia no caso, um presidente que foi muito cruel, no sentido de mais humano da palavra, né? E essa possibilidade de uma reabertura. Quando esse meu colega foi, ele foi muito mais para saber o que é esse inconsciente coletivo, né, que faz com que as pessoas se alienam. Eu, quando eu fui, foi o avesso, ou seja, o que é essa arte da palhaçaria que nem todo mundo tem. Ou seja, nem todo mundo consegue nascer como palhaço, embora ele tem registro corporal em você. Mas por que nem todos são palhaços? Na verdade, é um nó. Por isso que eu quero estudar psicanálise. Uma, porque eu acho assim, ó, quando a gente é coordenador de curso, e quando a gente no caso, no meu caso, que eu sou professora de teatro, num curso de formação de professores, né, da educação básica. Então, a gente recebe muitas meninas e meninos, agora está aparecendo mais meninos também, com o corpo extremamente encurtado, muito encurtado. E quando a gente começa a fazer um trabalho cênico, nem é bem cênico, mas aquilo que dá a base para a cena, que seria a brincadeira e o jogo, que é algo muito forte em nós, que é algo que ficou lá no passado, lá na nossa infância, eu encontro corpos, alguns disponíveis e outros extremamente fechados. Então, que fenômeno está aí também? Né? Na luz da psicanálise, eu imagino que eu vou encontrar a resposta. Né? Sem falar, por exemplo, daquilo que nós ouvimos enquanto professor, né, enquanto docente, e, no caso, na coordenação também, o que a gente ouve. Então, às vezes, nós, docentes, nós somos um pouco psicanalistas, a gente é um pouco psicólogo, a gente é um pouco mãe, a gente sabe? São vários pontinhos que vão aparecendo para que a gente possa acolher melhor esses alunos e essas alunas. Por exemplo, assim, principalmente nesse pós-pandemia, né? Que afetou muito, muito, muito a saúde mental de todo mundo. E aí é preciso a gente buscar estudar na área das humanas para poder pensar como acolher melhor essas jovens. Né? Nós temos, por exemplo, jovens com problemas financeiros e que são mães solo, né? Porque a instituição faz uma parte. Mas tem um lado aí que para mim é muito forte, que é esse lado humano mesmo, sabe? Que é esse lado do acolhimento. Por exemplo, assim, as instituições, regra geral, são todas muito sérias. Eu vou dizer que são sisudas, são pesadas, são mortas. O que me dá a vida? A alegria, a brincadeira, a coisa que é despretensiosa, né? Eu não tenho pretensão de ser algo melhor ou maior que alguém. Entende? O que eu quero levar? Eu quero levar o riso, eu quero levar a alegria, eu quero fazer com que a educação ela seja um pouco mais risonha, que a gente possa, por exemplo, aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Porque nós ainda, no campo educacional, a gente ainda está nessas polaridades, né? Certo, errado, o branco, o preto, a gente tem muito essa coisa da polaridade. E o Cláudio, por exemplo, ele atravessa tudo isso. Ele joga com o erro, ele brinca com o erro. E a gente aprende muito mais errando do que, por exemplo, vou pegar matemática. Tenho certeza
que não tem um cidadão que não tenha passado pela matemática que não vai lembrar de um problema que ele errou lá no passado e hoje ele lembra como que faz. Se a gente for pensar na luz da psicanálise, o porquê que nós gravamos muito mais ou aprendemos muito mais com o erro. Alguns poderão dizer assim, porque ficou traumatizado, então vamos ver o que é que tem por trás desse trauma. Né? É algo assim que me dá muita energia, muita emoção falar sobre essas questões da arte, principalmente a arte da palhaçaria, que é o meu carro-chefe. Sim. E é bem interessante a abordagem que você faz, porque você traz do inconsciente coletivo, que Jung fala muito, porque que todo mundo tem uma certa forma de agir, mas alguns vão para a palhaçaria, e como expressar, como está aí por trás, e mais profundo, né, os porquês, e aprender com os erros, para você poder transmitir isso na educação e atender as pessoas, e as dificuldades que a gente tem na sociedade, a parte financeira, atender cada aluno do seu modo, cada um com suas dificuldades, e você conseguir gerenciar tudo isso, né, de identificar e como transmitir isso para a parte da arte. Então, você está interligando tudo e fazendo com que tudo possa ser muito construtivo, né, para essa visão diferente. Hoje eu estava falando com um colega, faz 4 anos que eu sou coordenadora do curso. Faz 4 anos que eu vivo numa burocracia, né? Porque não deixa de ser burocrático você ser coordenador de curso. Você dar conta de 280 alunos que nós temos na pedagogia noturna. Né? Então, assim, você tem que correr atrás do aluno que não se matricula, tem que saber o que aconteceu. Enfim, tem que olhar para os processos de vida dele e o processo de formação. Então, as coisas não estão muito encontradas nesse pós-pandemia, entende? E o que acontece? Porque eu descobri que essa loucura, que é essa burocracia que a gente vive dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, né, para manter, é uma loucura que vai abafando o meu carro-chefe. O mais interessante para mim hoje, né, é isso, assim, eu preciso da loucura de ser palhaça clown para poder viver. Olha que doido. E isso é super inédito, porque assim, eu falei para algumas pessoas, tu é acho que é a terceira ou quarta pessoa que está sabendo dessa minha frase que eu coloquei hoje, entendeu? Eu preciso da minha loucura para viver. O que isso significa dizer? Significa dizer o quê? Um pensamento criativo e não mais aquele rotulado. Um pensamento que sai da sombra e vem para a luz e que nos dá a possibilidade, então, da gente criar ações, estabelecer conexões com outros campos de saber que eu agora ainda não estou conseguindo fazer, entende? Mas eu sei que eu vou chegar lá. Muito interessante. E se você imaginar hoje a profissão de psicanalista, você traz muito para o seu momento de usar a psicanálise para o seu trabalho atual. Qual que é a sua visão disso? Se você puder imaginar como um psicanalista ou utilizar a psicanálise futuramente no seu trabalho, qual a sua percepção? Eu quero usar futuramente no meu trabalho a psicanálise. Como eu trabalho com o corpo, qualquer movimento corporal que a gente faça e que saia daquilo que o nosso corpo, depois de anos de escolaridade, ele se habituou, ou seja, ele está tão encaixotado quanto o pensamento, né? Quando a gente começa a trabalhar com o corpo, vai acionando dispositivos e vai aparecendo, eu vou dizer, problemas no sentido de pesquisa, vai acionando pergunta, vai acionando questionamento. Exemplo, rapazes e raparigas, quando vão fazer um alongamento corporal, que o corpo todo estala. Aí, ai, professora, ai, meu corpo, ai, que dor no joelho, ai, que dor nas costas, ai, que dor na cervical, ai, que dor não sei aonde.
Então, eu faço também um trabalho de relaxamento corporal e essas coisas vão aparecendo. E aí, quando eles perguntam, está me faltando um embasamento aí, que é para falar um pouquinho do antes, o porquê será que esse corpo chegou? Que seria, no caso, a luz da psicanálise mesmo. E identificar o Que é pré-vestibular. exatamente, que é essa questão emocional que aparece nessas dores também. Lá na minha tese, eu falo, por exemplo, que a gente vem, desde quando chega na escola, eu sou dos anos, quando eu entrei na escola, eu sou dos anos 70, tá? Então, assim, eu entrei na escola em 1974. De lá para cá, não há muita diferença na disposição das classes, ou das carteiras, que é como chamam no resto do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul ainda é muito forte as classes da sala de aula, que será a mesa e a cadeira. Esse trabalho que a escola vai dizer para nós assim, ó, você tem um jeito de sentar, você tem um jeito de se comportar. Para você ser alguém na vida, você tem que fazer isso e cumprir regras. E a gente vai cumprindo regras até a morte. Quando tem uma outra perspectiva, ou seja, quando você começa a deixar a vida a mostrar para nós o fluxo dela, opa, mas não foi isso que eu aprendi na escola. E isso uma simples brincadeira de criança, nós na fase de adulto, aparece. Ou seja, uma dor corporal, um encurtamento. Aparece, ai, professora, tal coisa me lembrou tal coisa. Então, vai mexendo com os registros corporais. E aí eu volto de novo. A psicanálise vai me ajudar nesse sentido. Identificar o porquê que o corpo está reagindo. Porque, por exemplo, assim, a identificação começa primeiro por nós, né? Eu não tenho como olhar para o outro se eu não conseguir olhar para mim. Porque isso, para mim, é um dos maiores problemas, entende? Tem muita gente que olha para o outro, mas não olha para si. E, às vezes, principalmente no fato negativo, quando a gente diz assim, ó, aquela pessoa tal coisa, ai, não, sei lá, não gostei do jeito que ele me olha. Muitas vezes é um reflexo do jeito que nós estamos olhando para aquela outra pessoa e que é como se fosse o espelho, né? E aí, como tu não reconhece isso em ti, tu pega quase que uma ojeriza da pessoa. Então, isso aí é algo assim, é muito interessante. A gente ir percebendo e mexendo, mas tudo é muito devagar. Que eu acho que a gente tem um problema muito sério em pleno 2023, é que a gente quer acompanhar conhecimento na mesma velocidade da informação. A informação, ela só informa, ela é rasa. O conhecimento tem que buscar, tu tem que pesquisar, tu tem que te aprofundar. Então, assim, quando a gente fica pensando nesses teóricos todos que a gente estuda na psicanálise, por exemplo, quantos anos eles levaram para elaborar o problema? Só para elaborar o problema, nem é para dissertar e para escrever só. Hoje não, hoje a gente tem prazo para cumprir, tudo tem prazo. Por isso que, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que sou fora da regra, entende? Quando eu fico, até entro um pouco na regra, mas quando eu fico muito tempo, parece que eu vou morrendo e eu preciso ir para esse outro lado, para esse lado que é do palhaço mesmo, da palhaça, entendeu? Para eu poder ficar inteira como pessoa. Isso é uma das coisas que eu busquei a psicanálise, porque primeiro eu quero saber eu, entendeu? E até a forma de lidar, porque é muita responsabilidade, né? Se imaginar o seu cargo, o número de alunos, todas as demandas que você tem, exige uma carga pesada e exige que você tenha mais leveza para conseguir lidar com isso. E essa forma de entender o que está acontecendo para poder administrar cada vez melhor é algo que a psicanálise vai trazendo, né, aos poucos, como processo, para identificando. É interessante.
Se você imaginar hoje no atual, você acha que a psicanálise ela é divulgada, as pessoas conhecem, o que a gente tem hoje de informação é o suficiente? Qual que é a Eu sua acho que tem percepção? muito charlatão fazendo psicanálise. Está fazendo workshop e já sai como psicanalista. E nós estamos vivendo um período atual de muita vulnerabilidade e as pessoas estão se jogando sem olhar a formação desse profissional. A psicanálise séria, não sisuda, mas séria, de alguém que está construindo um caminho, eu acho que ela tem uma divulgação um pouco apagada, entende? Porque o que a gente vê, principalmente nas redes sociais, são aquelas coisas milagrosas, entendeu? E que levam o nome dele, entendeu? De terapeuta, porque daí aí já mistura tudo, né? Ah, eu sou terapeuta disso, terapeuta daquilo, terapeuta daquele outro, mistura uma série de coisas, as pessoas vão, elas fazem os cursos, né? Eu já fui também para ver qual é que era, entendeu? Que a gente tem que se experimentar para ver o que é, né? E aí a gente percebe aquilo que é para venda, entra muito, por exemplo, assim, ó, existe um código de ética, né, do psicanalista. Coisas que são ditas dentro de uma psicanálise é segredo, Sim, confidencial. salvo, né, salvo que for um trabalho de pesquisa, e assim mesmo com todas as devidas autorizações daquele sujeito pesquisado, né? E aí a gente observa que tem algumas pessoas, por exemplo, que não estão muito preparadas e saem a contar os quatro cantos da internet, né? Tipo, ou para chamar atenção, ou para. Eu não sei para que é, entende? Mas, assim, eu acho que ela tem. É um campo do saber que é muito, muito sério e muito importante, né? Mas que tem que ter um certo cuidado para não virar charlatão, né? Sim, as Que é o que pessoas estão mais tem. sedentas, né, de uma solução rápida. Exatamente. Tiro de parte. Que nem, por exemplo, assim, tu inventar aqui uma pedra, essa pedra é milagrosa, aí alguém, tu vende essa pedra para alguém, e esse alguém faz, sei lá, faz algum rito com a pedra e a coisa melhora para ele, ele vai assim, não, realmente é milagrosa. Ele começa a falar de boca em boca, daqui a pouco tu já está vendendo 3.000 pedras, né? Exato. Então, assim, quando as pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade, que é o que mais nós temos, sempre tivemos, mas nesse pós-pandemia, eu acho que isso ficou muito mais em alta, né? Aparece muito mais, né? A vulnerabilidade com que nós, seres humanos, estamos vivendo, e eu não digo só uma vulnerabilidade social, mas eu falo da vulnerabilidade emocional, né? Porque é impossível, mesmo que não tenhamos perdido nenhum familiar por conta da Covid, é impossível que o nosso emocional não tenha ficado vulnerável por conta do número de pessoas, né? Por exemplo, eu sou de uma cidade que houve aquela tragédia da Boate Kiss, Nossa. né? Então, assim, completou 10 anos em janeiro desse ano. Então, existe um sentimento que ele é coletivo, e aí entra Jung novamente, e que Todo mundo mexe sofre conosco. junto, né, com Exatamente. tragédias e situações Exato. difíceis de... Estamos nesse pós-pandemia, a gente está vivendo uma vulnerabilidade emocional e que juntou com o social, com o financeiro. Então, a psicanálise, quando ela tem uma construção, e esse profissional é um profissional que ele é sério, que ele não está lá para vender serviço. As pessoas cada vez mais estão precisando, na verdade, é de um acolhimento, de um abraço, de olhar para os seus traumas. Quando eu olho para o meu trauma, parece que o meu trauma é maior que eu. E é isso que faz com que eu me tira do eixo. Mas se eu olhar para o meu trauma, conhecer a raiz do que causou esse trauma,
conversar com o trauma, dar espaço para o trauma, ele não é mais maior do que eu. E aí eu começo a resolver. Do contrário, eu não resolvo, eu só vou só aumentando, vou criando outros traumas, porque é isso, né? A vida, do jeito que a gente leva, ela é uma sucessão de traumas. E quando a gente vê, está lá com 90 anos, 70 anos. E vai acumulando, né? Até chegar vai um acumulando momento que a gente não consegue administrar aquilo. Exatamente. Bem interessante essa abordagem de você mencionar sobre o trauma, né? Você tem que olhar para ele, digerir esse trauma, entender para poder curar, para poder aliviar. Não cura. Sim. Porque tu só vai colocando outras, né? Acumulando e criando um hábito de continuar não olhando para eles, né? Exatamente. Quando você imagina alguém, para as pessoas que hoje não sabem se elas querem procurar uma psicanálise, se curar, buscar esse tipo de terapia, quem você acha que hoje precisaria procurar essa ajuda de um psicanalista para poder se conhecer e poder resolver essas questões? Não, para mim não tem um perfil, esse, essa ou aquela. Não, todo mundo tinha que dar pelo menos assim, minimamente uma passada por um psicanalista. Se não quer seguir indo nas sessões, beleza, mas pelo menos dá uma passadinha ali para ver se está tudo certo, se está tudo ok, se não está também, beleza, sabe? Vai lá dar uma abertura nesse lugarzinho, nessa caverna. Isso vem desde a infância. Aliás, para mim, vem desde o útero. Por exemplo, eu sou a filha mais nova de 6 mulheres. Eu tenho irmã com quase 80 anos. A gravidez da minha mãe, na minha, com certeza não foi a mesma gravidez lá da primeira. Eu tenho registros no meu corpo que com certeza não são os mesmos registros da minha primeira irmã, da minha segunda irmã, entendeu? Eu tenho outro registro, eu tenho uma outra relação. E eu acho que é assim. Começa por aí, as caverninhas estão aí. Porque, por exemplo, assim, são coisas que são registradas no nosso DNA e que, se a gente for olhar, estão para além do útero também, né? Vai lá para trás. Entende? Eu acho que a psicanálise, ela consegue ir para trás. Tem algumas ciências que não vão, elas se delimitam ali. Por exemplo, uma mulher grávida é da área da música. E aí ela está lá ouvindo música. Esse registro musical já vai indo para o inconsciente da criança a partir da ligação, da vibração da música no corpo e na barriga da mãe. Na casa que a gente morava, havia uma banheira, no tempo que não era banheira de hidromassagem, tá? Então, eu nasci em 1968, então eu estou com 55 anos. Em 1967, que é quando a minha mãe está grávida de mim, eu nasci em janeiro. Então, ali até o meu nascimento, a minha mãe, ela enchia a banheira para relaxar, para descansar. Eu adoro banheiro até hoje. Olha só que interessante essa... É muito interessante, porque isso está registrado. Foi um registro uterino, entende? Que a psicanálise, ela me entende. Agora, se eu falar para alguma outra profissão, ela vai dizer qualquer coisa. Menos que é um registro intrauterino, entende? Em que você consegue constatar, né? Porque a relação é muito Isso eu visível, fui né? descobrir, eu já tinha uns 25 anos, por aí. Porque eu, assim, quando eu me sentia muito cansada, eu me deitava na banheira sem água e chegava a dormir, cestear na banheira. E aí um dia eu perguntei para a mãe, eu disse, mas que coisa engraçada, por que será que quando eu entro na banheira, eu relaxo? Ela assim, mas minha filha, quando eu estava grávida de ti, eu deitava na banheira para relaxar.
Então, por isso que eu digo assim, ó, a psicanálise, a psicologia, ela tem algo muito vivo, e que o inconsciente é o nosso porãozinho, e que ele vai liberando algumas coisas para o consciente conforme é a nossa maturação também, porque senão entra num descontrole. Se você não maturou, exatamente, aí entra num descontrole, não sabe o que fazer, e aí muitas vezes você deprime. Aí, se a carga é muito pesada, aí volta a ficar escondido no inconsciente até a gente conseguir assimilar aquela informação. Exatamente. Muito interessante. Então são esses registros. Então, isso aí. Tu imagina que assim, ó, eu sempre me interessei por essa área, entende? Assim, a área da psicologia. Eu, na verdade, sou uma pessoa preguiçosa para estudar, entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, porque os cursos de psicologia, eles são muito concorridos. E se tem uma coisa que eu odiei na minha vida, foi o ensino médio. Eu desisti várias vezes do ensino médio e acabei indo para o técnico em contabilidade. Então, eu sou técnica em contabilidade também, que foi onde eu me achei. E de técnico, eu me fui para o teatro. Então, olha, uma coisa nada. Bom, aí sabe? Daí assim, é um fluxo de vida que tem aí. É um turbilhão de coisas que tem. Sim, e várias áreas diferentes, e você foi abraçando aquilo que tinha um sentido naquele momento e se interligam também. Uhum. Bem interessante mesmo. Se você imaginar hoje uma pessoa, né, se ela tem dúvidas de fazer a psicanálise, que você falaria para ela? Que seria importante ela saber se ela faria ou não uma psicanálise? Coragem. É coragem, realmente. Porque existe um tabu. Ainda a gente vive, ainda existe um inconsciente coletivo que diz assim: procurar terapias, e aí a psicanálise entra nesse campo do saber, é coisa de louco. Sim, ainda tem essa visão. Uma moralidade. Ou seja, quem procura o psicanalista é aquele que não está conseguindo se ajustar às normas sociais impostas. E é preciso, sim, procurar para a gente entender que as normas que são impostas não dizem da nossa vida. São coisas bem diferentes, né? Muito diferente. A nossa vida é uma coisa. Aquilo que foi imposto para nós é fora de nós. Só que a gente vai, no decorrer dos anos, acumulando tudo isso. E nisso vira o trauma, que vira o transtorno, que vira não sei o quê, que vai virando, vai virando, vai virando. Então, assim, ó, o recado que eu tenho é: tem que fazer uma terapia, tem que procurar, sim, um psicanalista, tem que procurar pessoas que possam te acolher, que possam te ajudar a você se olhar para além do espelho. Por quê? Porque o reflexo do espelho, ele é também superficial, eu não consigo enxergar adiante. Exato, conseguir ver o outro, ver as situações além daquele momento, né? Aquilo que eu estou conseguindo processar no momento. Exatamente. Se você imaginar uma palavra, o que a psicanálise significa para você em uma palavra? Hoje, considerando todo o seu contexto, o histórico, a busca, Acolhimento. acolhimento. Nós precisamos desse acolhimento. Todos nós, independente do que for a pessoa. Todos nós precisamos, sim, ser acolhidos, sermos abraçados. Mas um abraço que o outro consiga sentir a tua revelação como ser. Sim. Não aquele abraço superficial que a gente se dá, o abraço automático que a grande maioria dá, sabe? Um abraço em que tu não sente o outro, não sente a alma, entende? E o acolhimento, para mim, é isso. É você sentir a alma do outro e fazer com que a sua também colhe. Ter Eu uma acho conexão, né, mais que a real, psicanálise, profunda. acho que ela faz isso.
entende? Ela faz esse movimento. É como se você pudesse se permitir, não, eu posso me ver, eu posso ver o outro, eu consigo, além de uma barreira, né, de uma idealização, de uma projeção, eu conseguir acessar o outro, né? É, Tu, exatamente. E a gente consegue. sim. Nossa, é muito E interessante. voltando daí no palhaço, o palhaço acessa, É uma forma de entendeu? você tirar qualquer amarra, né? Você se abre, né, para esse momento. Exatamente. E aí, assim, ó, o que que acontece? Por que que, às vezes, ele acessa tanta coisa, porque ele vai desde a raiva até o amor. Ele perpassa por um caminho emocional, né? O palhaço aciona dispositivos no outro que perpassa por todo esse caminho, desde a raiva até o amor. Nossa, que lindo isso, né? Aí é como se você pudesse acessar essas emoções e falar, ó, você pode sentir. É um momento que você pode, Exatamente. através do palhaço, da palhaça, Medo. conseguir vivenciar aquilo, né? Exato. Por exemplo, assim, ó, quantas pessoas adultas têm medo de palhaço? É, verdade. Quantas pessoas adultas odeiam o palhaço? Quantas vezes, quando a gente está com raiva de alguma coisa, a gente diz, que palhaçada é essa? Não é? É, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Realmente é uma reflexão, Né? né? Mas isso é coisa de palhaço. Por exemplo, se alguém, sei lá, te faz de trouxa, te é enganado por alguém, te pega e diz, mas isso é coisa de palhaço. Eu não aceito esse tipo de coisa. Então, assim, olha o que está aí dentro. As crenças, né, de tudo que é brincadeira, na hora séria é palhaçada, e várias crençazinhas Por exemplo, inconscientemente acaba aceitando, né, da sociedade coletiva, né, exatamente. no senso coletivo. Isso é uma coisa que eu fico muito brava. Aciona em mim uma. Eu fico muito brava quando eu vejo alguém xingando o palhaço, entende? E às Ou, vezes a pessoa nem percebe, né, às vezes é não, uma porque foi uma totalmente construção, inconsciente. É, já está no nosso imaginário, já está no nosso registro. Coisa ruim é palhaçada, entendeu? Quando, por exemplo, o governo nos passa a perna, diz que governo mais palhaço é esse, palhaçada que está pensando. Por exemplo, quando a gente vê movimentos de professores solicitando nas ruas, quando acontecia muito, né? manifestação Exigindo seus direitos. Muitos iam vestidos de, palhaços, realmente. entende? Várias frentes aí, né, que se você olhar tem várias ramificações do que é o Exatamente. sinônimo, o que é o significado de palhaço. E muitos não têm formação na arte da palhaçaria. Eu tenho formação na arte da palhaçaria, entende? Assim, Eu e você nasci pode dar como. uma É, abordagem para orientar. Só para te entender um pouquinho mais sobre essa questão da revelação, né, do palhaço, tá? A minha palhaça chama Chimia Boia, tá? O que é chimia? Aqui no Rio Grande do Sul, a geleia, conhecida no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, é chamada de chimia, que é Ah, aquele doce que a gente passa no pão. E a minha palhaça, eu me revelei, a Lúcia se revelou, então vou dizer assim, a Lúcia se revelou como uma pessoa doce no curso de palhaçada. Então, por interessante. isso a chimia, né? E ela tem nome e sobrenome, então ela é chimia boia por quê? Porque ela se revelou uma pessoa doce, uma pessoa gorda e que come, e muito. Por exemplo, o que é que estava, então, na caverna da Lúcia, que estava na sombra e que veio para a luz? A doçura. Interessante, né? E uma personalidade já bem clara, né? Como você falou, ela é doce, Exatamente, ela come, ela é um jeitinho dela específico, né? exatamente. Entende? Então, e isso é possível a gente perceber na luz da psicanálise. Essa aqui, no caso, ó, ela é a boneca da chimia. Olha, isso é verdade, ela tem um rostinho de É, palhacinha, né? a maquiagem ela é branca, usa Maria Chiquinha, tá? Tem a boia para
falar do sobrenome, Olha só, entende? as características As também. características físicas traduzidas numa boneca, que eu ganhei ela para me incentivar a terminar o meu doutorado, porque eu estava desistindo já do meu doutorado. Olha que maluco. É como se ela fosse algo que te ajudasse a seguir em frente, Uhum, fosse exatamente, uma amiga, né? Algo que te ajudasse a trilhar aquele caminho que já era bem desafiador naquele momento. exatamente. Então, são essas coisas, né? Então, por exemplo, assim, voltando à luz da psicanálise, para mim tudo faz sentido, tá? E outra coisa que é muito interessante é assim, ó, alguns vão chamar de intuição, né? Mas às vezes tem coisas que o nosso inconsciente ele manda um alerta, Sim, né? Ele manda alguma coisa lá para o consciente que não sabe ainda bem o que é, mas o corpo já sabe, é, mas isso aqui ainda não. o racional ainda não conseguiu entender, mas o inconsciente já percebeu tudo, fez uma varredura rápida ali e já trouxe uma informação importante. Exatamente. É um campo, assim, incrível, né? Se a gente olhar, tem muita bagagem, muita informação e tudo é rico, né, de significados, assim, para a nossa vida, para compreender. Com certeza. E aí, assim, eu acho que quanto mais a gente descobre, que não é fácil também, né? Porque a gente É, vai mexe com dores, sim, né? mexe com a estrutura, aquilo que está escondidinho, que a gente não escondeu, porque é difícil lidar e, aos poucos expondo, falando, é bem doloroso, né, Tem muito, tem coisas que são, além de muito doloridas, elas são muito duras. A gente conseguir chegar nesse lugar duro e amaciar, aí ó, tudo vai se aliviando. Aham. Eu gostaria muito de agradecer, doutora Lúcia, porque foi incrível, assim, ouvir a sua percepção, tanto de história de vida, quanto o uso da psicanálise no seu contexto, que é bem diferente, porque é como se você interligasse, né, ramificações ali para usar, e a sua visão também da psicanálise, e então foi muito enriquecedor para a gente. Gostaria de mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade, pelo tempo de participar dessa entrevista, que foi muito bom para a gente e por nos presentear, né, com esse momento. eu que agradeço imensamente pelo convite e o que precisarem. Como eu te disse, eu não cheguei no módulo 1 ainda Aos pouquinhos a do gente nosso vai, curso, né? Eu acho que é isso, essas redes, sim, entende? essas experiências, troca de contatos, Exato. informações, elas E, agregam muito, né, a gente. e aí, assim, ó, por exemplo, de onde que tu é? Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. Olha só que legal, minha sobrinha neta fez estágio aí. Na Olha só, época que eu é morava difícil em conhecer, né? Campinas, olha só. Na É época que eu morava em Campinas. Campinas não é longe dali, né? Não, até que é uns 300 quilômetros, acho, por aí. É isso. Daí, assim, ó, por exemplo, se quiser um dia, que isso é que vai fortalecendo nós enquanto seres humanos. São essas redes, né? Essas trocas de, vou dizer, de saberes e sabores. Sim, é verdade, de experiências e a gente tem identificações, a gente sempre agrega, né? A gente vai aprendendo com as trocas. Exatamente. Sim, Aí que precisarem também, que tem meu WhatsApp agora. sim. Aí fico sempre disponível, porque eu gosto, é bom isso. É É muito isso, bom. né? E agradeço imensamente, Eu que né, por agradeço, essa oportunidade, tá eu que bom? agradeço por tudo, pela participação e também conta com a gente, que você precisar também. Tá bom, então. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, então. Até Tchau, mais. tchau. Até mais. Pode me derrubar aí.